Dia 25, quando o Will, a gente chama de Will lá, prefere que chama de Will, mas o nome dele é Vilmar. Ele tem que chamar o Will? É Will. Todo mundo nós chamamos de Will. Quando o Will e a Sandra estiveram aqui, eu vi que muitos de vocês já estão com o convite, parabéns. E é um casal que faz parte do nosso grupo, eu diria assim, é um casal de platinas fundadores que também chegaram na pandemia nesse nível. Se eles chegaram na pandemia porque estavam trabalhando. E eles têm um trabalho, um desenvolvimento, uma atitude, uma postura de diamantes. Então não tenho dúvida nenhuma, se vocês querem ouvir diamantes falando, estejam aqui dia 25. Porque eles têm uma pegada, uma atitude, uma palestra simples, mas fantástica. São líderes fantásticos. Vocês devem pensar assim, platinas fundadoras, e eu estou dizendo para vocês, são diamantes. Porque a gente começa a reconhecer os diamantes antes de eles pegarem o pin. Assim aconteceu com meu irmão Jorge e com a minha cunhada Simone, quando eles já eram diamantes antes de pegar o pin. Pelas atitudes, pelas posturas. Então o Will e a Sandra vão estar aqui dia 25, depois do carnaval, falando para vocês de que essa continuidade que pode começar hoje, você que está aqui pela primeira vez, pode estar começando hoje, mas como que vai estar daqui 30 dias? Como que vai estar daqui 40 dias? Esteja aqui novamente, veja a palestra deles. Eu digo assim, para quem está aqui hoje, faça uma experiência durante 7 meses, mais ou menos. Todo dia um áudio, todo dia um pouco de livro, toda semana, pelo menos uma orientação empresarial. Aí, todo mês um seminário e participe de 2 convenções. Se você fizer isso, claro, durante esse período, usando, revendendo e falando com pessoas sobre o negócio. Você faz isso durante 7 meses, mas rigorosamente, porque se você for procurar um curso aí fora, qualquer que seja, você vai pagar muito mais caro, e quando você acabar esse curso, que pode ser 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você vai ver o resultado. Às vezes não muda nada a sua vida. E se você fizer isso durante 7 meses, pode transformar totalmente a sua vida, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus irmãos, seja quem for. Então, se preocupe em estar nos eventos. Procure, se você fizer 7 meses, isso que eu falei, e falar assim, não é para mim, com certeza o Arthur vai dizer assim, pode procurar outra vida, pode procurar trabalho, pode procurar emprego, pode fazer o que você quiser. Mas se permita a ter essa consistência durante 7 meses, pelo menos. Ou seja, durante o tempo de 2 convenções. Nesse intervalo, faça essa. Essa é uma receita que não falha. Porque você vai arrumar muitos contatos, vai falar com pessoas, você vai ter um volume que você vai dizer, uau, como que ninguém pensou nisso antes. Então a gente vai... Vou contar um pouco da minha história aqui, desde quando eu nasci praticamente. Eu lembro do dia que eu nasci. Não sei se alguém lembra. Alguém lembra do dia que eu nasci? Ah, data sim. Pode colocar aquela foto com um pouco. Nem aparece a foto aqui. Bom, mas era a foto que tinha na época. Consegue ver de longe que tem 10, 12 pessoas nessa foto? 12 pessoas nessa foto. E eu sou o último que está bem no canto lá. Eu era, vamos dizer assim, número 8, né? Daí teve 9 e o 10 que está no colo. Esse que está no colo é o Jorge. Assim, tem essa galera toda aí. Para resumir, para não roubar muito tempo de vocês. Eu me criei na roça até os 21 anos. Mais ou menos com 6 anos para 7 anos por aí. O pai me chamou um dia e falou, a partir de hoje, você que vai colocar água para os porcos, você que vai buscar as vacas para tirar leite. E começou ali colocar uma responsabilidade, né? 6, eu não tinha começado a estudar no primário, eu comecei com 6 anos. Quando eu comecei a estudar, na mesma época eu comecei a fazer essas atividades. Tinha que ir lá mexer com a água dos porcos e buscar as vacas para tirar leite. E eu lembro que às vezes no inverno, lá no sudoeste do Paraná, era tão frio que congelava toda aquela água daqueles coxos dos porcos ali, sabe? Congelava na mangueira, não tinha uma bota, não tinha nada, era chinelo havaiana quando tinha. Você ia às vezes lá buscar aquelas vacas no fundo do potreiro lá, que elas estavam no meio do mato, e voltava, parece que estava congelado até no joelho, tão frio que é. E ia lá trocar aquela água, tinha que pegar um martelinho, quebrar o gelo, tirar, daí não vinha água na torneira, porque estava
congelado das mangueiras, tinha que ir lá na fonte. Então essa responsabilidade que hoje muita gente, ai, tadinho do meu filho, só tem 18 anos. Às vezes o pai ou a mãe, um deles fala assim, vai lavar a louça, o outro fala assim, ai, tadinho, deixa ele descansar. Isso mas para mim isso não tem nada a ver. Para mim a pessoa, assim como ela tem capacidade de fazer um monte de coisa aí fora, ela também pode lavar uma louça, ela pode lavar um calçado, ela pode lavar uma roupa, ela pode limpar uma casa. E isso é responsabilidade dos pais. A entender que não está castigando ninguém. Está dando responsabilidade, atitude, postura. Porém, nessa mesma época, mais ou menos com 7 anos, comecei a ir para a roça. E aí, depois que eu comecei a fazer remo, eu comparo muito certas coisas. Desde quando eu era criança. Por quê? Por exemplo, você vai para a roça, para carpir, para roçar, é simples, mas você tem que ver alguém fazendo para você fazer, né? Daí tem uma máquina de plantar feijão, tem outra que planta milho, tem uma regulagem, aí vai plantar arroz, aí a distância de cada planta, vai plantar uma mandioca, vai plantar fumo, vai plantar... Nós plantávamos de tudo, batata doce, batata... Tudo, mas tinha que saber. Quem que ensinava? O pai, ou a mãe, o irmão mais velho. Ó, isso faz assim, nessa época do ano, é assim, essa ferramenta é para isso, essa ferramenta é para aquilo. Tem o arado, tem o pé de pato, tem a plantadeira, Tudo isso são ferramentas que nós usávamos na roça. E por mais que a roça fosse a melhor, por mais que a terra fosse a melhor, se nós não saíssemos cedo e não voltasse à noite, o que acontecia no final da... Nada. Então, a gente vai entendendo um processo de que tem que ter um trabalho, tem ferramentas. E com 21 anos, eu ainda estava na roça, e cuidava de porco e não sei o quê. E daí deu uma seca, daquelas violenta, estiagem que fala por aqui. E aí, praticamente colheu toda a plantação antes que eu colhesse. Eu desanimei de vez, né? Falei, trabalho, já sobrava pouco, e não sobrar nada, e ainda ficar com dívida. Falei, daí é para acabar, né? Vamos embora daqui. Eu tinha uns irmãos na cidade, falei, vamos para lá. Resolvi ir para Curitiba. Porque nunca tinha experiência como empregado. Às vezes falavam assim, pelo menos aqui tem garantido todo mês. Daí com 21 anos eu fui para a cidade. Tinha terminado o 2º grau e estava no interior. Um outro safado, uma frase dele. Deixa sair. Aí, cheguei na cidade trabalhar com o quê? Com um restaurante chinês. Fui auxiliar de cozinha lá. Eu cheguei lá, eu percebi que também nunca tinha visto aquele tamanho de tacho, nunca tinha visto aquele tamanho de fogo, nunca tinha visto aquele fogão, nunca tinha visto aqueles equipamentos que usavam naquele restaurante, eu nunca tinha visto na minha vida. Porém, tinha alguém lá dentro que falou, esse rapaz vai começar a trabalhar aqui com nós, ensine ele a fazer o negócio. E aí, me ensinou tudo. Quanto detergente usar para lavar a louça, tudo. Me ensinaram tudo. Cozinhar, fritar, cortar legumes, cortar carne, tudo que eu não sabia tiveram que me ensinar. E eram ferramentas totalmente diferentes do que eu usava no interior. Em pouco tempo eu era perito no restaurante, porque eu comecei a usar aquelas ferramentas e me tornei o bambambam lá dentro daquele restaurante, 2 anos. Só que eu não estava contente, porque eu trabalhava mais ou menos das 9 da manhã às 3 da tarde, fazia uma parada, voltava às 6 e ia até às 11. De segunda a segunda. Às vezes folgava um domingo por mês, às vezes folgava um dia por semana, morava no próprio restaurante, que tipo de folga eu tinha? Só ficava lá, porque ganhava até um pouco que não dava para sair fora fazer um lanche. Eu almoçava, jantava ali até no dia da folga no mesmo restaurante. Se fosse fora, não sobrava dinheiro para nada. Então, era assim, não sei se já viram quando alguém fala assim, parece um frango assado naquela máquina. Quanto mais roda, mais assado fica. Quanto mais tempo passa, mais lascado está. E era assim que eu estava com o empregado. Já estava com aquela ideia, mas na roça estava ruim, mas aqui está pior. E aí pensei, bom, vou procurar outra coisa. Naquilo apareceu uma oportunidade, que eu tinha intenção de arrumar. Eu ficava quase com uma inveja boa de quem saía de manhã cedo para trabalhar. Tipo, eu via pessoas pegando ônibus lá 8h30 da manhã indo para o trabalho e 5h30 estavam de volta. E eu pensava, quando que eu vou ter um trabalho que trabalha de segunda a sexta, né, nesse horário normal, aí, horário decente? Pensava, e logo em seguida arrumei um trabalho na Electrolux.
E comecei lá, como diziam lá, orelha seca, piano, e comecei a trabalhar e tal. E ali eu percebi que o que o pai tinha feito lá, quando eu tinha 6, 7 anos, estava valendo para aquela época. Porque eu entrei como temporário nessa empresa, era 3 vagas para entrar lá. Nós estávamos em 15 para fazer a entrevista. E aí o chefe lá, sei lá como é que chama, o gerente, falava assim, você sabe fazer isso? Eu falava, não, mas se tem vontade você aprende. Falava isso para mim. E os outros, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Aí, eu estou longe dessa vaga, né? Mas, resumindo, ele me contratou. Entre os 3 eu fui um escolhido. Porque eu falava, para mim qualquer horário serve, tudo para mim estava bom ali naquele momento. Eu queria sair do restaurante. Deu certo. Comecei a estudar elétrica. E aí, quando comecei ali a trabalhar naquela empresa e tal, me colocaram no pior trabalho. Sabe quando tem uma empresa assim de 300 pessoas? O pior era o meu, porque eu era o último que entrou ali. Porém, o patrão estava vendo que eu me esforçava, que eu era dedicado, que eu era um cara responsável. Passou-se, eu tinha um contrato de 90 dias, passou 45 e ia mandar um turno embora. Ou seja, de 600 pessoas, trabalhava de tarde, de noite, de manhã e de noite, ia ficar só 300. Pensei, eu sou o primeiro, né? Então o pessoal até começou a tirar sarro, é temporário, vai embora, não sei o quê. De repente me chamaram para uma salinha, falaram, você não vai ser mandado embora, você vai ser mudado de setor, vai ser contratado pela empresa, que era temporário, pela agência, você vai mudar pela empresa e vai ganhar o dobro que você ganha hoje. Vai trabalhar na manutenção, nem sabia o que era manutenção. Perguntava, sabe soldar? Não. Sabe fazer concreto? Não sei. Sabe? Mas se tiver vontade, você aprende. O chefe tinha visto que eu tinha boa vontade, eu tinha disciplina, eu tinha atitude. Quem tinha me dado isso? Papai, a mãe. Então, quando eu vejo hoje alguém falando, ai, tadinho, se passou dos 10 anos, para mim já não é mais tadinho. Tem que ter alguma coisa para ser feita. Tem que dar responsabilidade. Isso vai ajudar para o resto da vida. Então, cuide de hoje da nossa educação, para cuidar da educação dos nossos filhos, para termos gerações melhores. E aí, quando eu fui para a manutenção, comecei a ganhar o dobro que eu ganhava, a estudar, e a coisa fluiu. Só que 2 ou 3 anos depois, veio... lembrando que o dia que foi mandado embora, esse pessoal, foi uma experiência que eu lembro também. Quando eu pergunto assim, quem é empregado? Eu lembro daquela cena, porque lá tinha praticamente tudo pai de família. E tinha aqueles que eram bem puxa-saco, sabe? Que convidavam o chefe para padrinho de casamento, padrinho de filho, e essas coisas só para se manter ali. Mas chegavam atrasado, não cumpria horário, sempre se escorando de alguém dentro da empresa. Quando chegou a hora de 600 e ficar só 300, não, nessa hora não tem nada que segura, ficam os melhores normalmente. E aí reuniram todo mundo no meio da farra, falaram, quem nós falar o nome aqui, pode ir para o RH. Daí você vê, eu que vim da roça, sem muita experiência, nunca tinha visto uma cena daquela, eu nunca tinha visto um homem chorar, para falar bem a verdade, nunca tinha visto meu pai chorar, nunca tinha visto um tio, nem um dos homens que eu conhecia tinha chorado na minha frente. Não, para mim era, o homem não chorava até ali. Aquele dia, para mim foi um baque muito forte. O Zé devia estar com 22, 23 anos por aí. E quando começaram lá, assim, fulano, e Renato, e tal. E alguns desses homens que eram chamados para ser ido para o RH, para ser mandado embora, começaram a chorar. Teve um que se ajoelhou na frente do chefe. Pelo amor de Deus, não me manda embora. Tenho 2 ou 3 filhos, não sei o que, tenho casa financiada, tenho carro financiado, tenho não sei o que. Não, faz favor, senhor, só assim. Porque o chefe também não queria mandar. A ordem veio de cima, de outro chefe, que nem... Talvez o dono está lá em outro país, mas a ordem veio de lá. Eles querem retorno. E quando a empresa não tem retorno, vão ter que cortar gastos. E nesse caso, era mão de obra, era pais de família, eram pessoas que dependiam daquilo para sobreviver, porque não tinham a informação correta de que todo empregado um dia vai estar desempregado. Essa é a única certeza do empregado, um dia vai estar desempregado. Pelo motivo eu não sei. Você pode se aposentar, você pode ganhar dinheiro e economizar e um dia resolver sair. Mas na maioria dos casos não é assim. Na maioria dos casos é quando você menos espera. Hoje é sábado. Segunda-feira, muitos empregados vão ser mandados embora. E eu vi isso acontecer de uma forma muito triste, para dizer assim. Porque as pessoas não esperavam que aquela empresa estava indo
para cá. Todo mundo feliz, estou empregado, fazendo contas, e de repente foi. Então aquilo não me esquecia aquela cena, não esqueço, quando eu lembro de empregado, eu lembro daquilo. E aí tá, fiz o curso técnico, eletromecânica, fui mandado embora dali, justamente no próximo corte que teve, foi na manutenção. Eu era um dos eletricistas mais novos, já era eletricista, estava ali, me mandaram embora. Felizmente eu fui mandado embora e fiquei tranquilo. Na época não tinha um passarinho para dar água, como dizia lá. E um colega meu, que era pai de um menino só, ele chorava, ele se desesperava. Ele me ligava todo dia para nós ir procurar emprego. Na época nós ia procurar assim, levar currículo nas empresas. Ele ia no carro chorando, voltava chorando. Me dava agonia. E eu tentando contar umas histórias, dar uma risada e tal. E ele falava, cara, como é que você está bem? Como é que você não está preocupado? Eu falava, mas vou fazer o quê? Então, certas preocupações são desnecessárias. Vai resolver se chorar? Não vai. Não é melhor você estar aqui e ouvir que é melhor se preparar? Se caso aconteça isso com você, você está preparado para uma outra situação? Eu pensava assim, na pior das hipóteses, eu estou preparado para voltar para a roça, estou preparado para voltar para um restaurante, alguma coisa eu vou arrumar para fazer e arrumei um serviço melhor. Então, foi assim, arrumei outro serviço e trabalhei. E terminei o curso técnico em eletromecânica. Trabalhei daí 9 anos numa empresa que rodava turno. Sabe o que é rodar turno? É quando você não tem horário para ir. Quer dizer, tem, né? Mas é uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana de madrugada. Então eu trabalhava 6 dias de manhã, folgava 48 horas, trabalhava 6 dias à tarde, folgava 72, 6 dias de madrugada, folgava 72, 6. Então quando você ia acostumar a dormir no horário, mudava. E daí não importava se era domingo, sábado, Natal, Ano Novo. Bom, se estava na tabela, tem o horário, tinha que estar lá. Daí muitas vezes aniversário de familiares, reuniões familiares, Natal, família reunida, e você lá. Tudo por quê? Porque me ensinaram que trabalhar é que dava dinheiro. Trabalhando você vai ganhar dinheiro. Não é assim que a gente escuta desde criança? Estude, arrume emprego. Em vez de falar assim, arrume um emprego para ganhar dinheiro, arrume um emprego para você ser falido a vida toda. É isso que eu entendo hoje. Conhece algum empregado que assim se deu muito bem? É um ou dois, e olha lá. É muito difícil você encontrar uma história de um empregado que pá. Por quê? Porque ele trabalha cada 10 horas, uma é dele. E aí você continua ali. E aí, nesse tempo, beleza. Você acredita que nessa época tinha noites tão frias em Curitiba, por exemplo, que eu saía, por exemplo, eu estava numa sala de ar-condicionado, assim, tranquilo, de repente o celular tocava, tal máquina parou. Eu tinha que sair de um barracão e ir até o outro, pegava uns 100 metros caminhando assim, 3, 4 graus negativo. E eu estava lá numa sala com 25, 3, 4 graus negativo, ia lá dentro, várias máquinas, justamente que parou, trabalha de 250 a 450 graus para derreter um material. Daí, para você ter certeza que o que está acontecendo ali, você precisava pegar umas ferramentas. E aí você ia pegar uma ferramenta e ia medir. Para medir, você tinha que se aproximar daquela temperatura. Então, o teu corpo ia numa temperatura altíssima, mesmo com proteção, tudo. Você usava uma chave de fenda, uma chave Phillips, ou uma chave Allen, um multímetro, um amperímetro, tantos outros aparelhos que eu já nem lembro o nome, graças a Deus. Mas eram ferramentas que me mostravam, que me ensinaram a usar no curso, que me ensinaram a usar no dia a dia para mim ter um resultado positivo quando aquela máquina tivesse com problema. E eu rapidamente procurava resolver, porque aquela máquina às vezes parava 10 funcionários. Se parasse 10 funcionários, parava a produção toda ali. E ali já começava o prejuízo da empresa. Então a pressão sobre mim era muito grande quando você está trabalhando na manutenção. A máquina nem parou direito, o patrão já descobre de madrugada que a máquina está parada. Sempre tem alguém que fala, ó, parou tal máquina. E o eletricista, já está aí, já está vendo, está vendo. O que é? Daqui a pouco, 5 minutos, já descobriu, já arrumou? Começava assim, sabe? E às vezes você resolve rápido, e às vezes não é. Daí você saía daquela temperatura, tem uma resistência queimada, vou ter que trocar. Saía dali, ia lá fora, buscar. Quando você saía lá fora, imagine, de 450 graus batendo na tua cara ali. Você vai para 3 graus negativo lá fora. O que acontece com a garganta? Para de falar na hora, não sai mais voz. Chegar no mochila de fábrica a peça, só por gesto. Então, essa vida de roça,
mexer com ferramenta na roça, mexer com ferramenta no restaurante, na Electrolux, quando eu trabalhei, que era uma empresa que eu gostei de trabalhar, aprendi muita coisa lá. Mas tudo ferramentas novas, ferramentas diferentes, que no final do dia eu tinha um resultado se eu soubesse usar. Depois de 9 anos trabalhando nessa empresa, a primeira vez que eu fui reclamar, junto com o grupo, fomos reclamar de salário, de PPL, essas coisas todas aí, cesta básica, fomos reclamar. E aí eu sempre fui assim, uma pessoa que eu acho que eu, como a Simone falou, não gosto muito de receber ordem. Então, não gostava muito de emprego por causa disso, que tinha alguém mandando. E quando não estava ao meu agrado, eu era mais terrível. E quando não agradava um grupo, eu vestia a camisa para defender o grupo. Sempre fui assim. Fiz a frente de uma greve, praticamente. Uma empresa multinacional que nunca tinha parado, que era líder no negócio que faz. Em poucos dias nós conseguimos parar ela. Com 10 dias parado. Resolvemos todas as questões que nós queríamos, conseguimos tudo. Porém, eu não desfrutei de nada. Eu tinha certeza de que eu não ia desfrutar, mas eu deixei a coisa melhor. Então, eu entrei numa lista de ser o primeiro a ser mandado embora. E fui mandado embora. Porém, com o meu pensamento sempre positivo, eu arrumei um trabalho melhor, como encarregado, de segunda a sexta novamente. Daí me aparece o Cido, que na época era meu cunhado. E falou, tem uma oportunidade. E não sei, começou a falar. E falava de vendas. Eu falei, mas nem a pau. Falou, não dei atenção, não quis saber. 2 anos depois ele voltou, falou de novo. Não, porque veja bem, não sei o quê. Na verdade, ele não foi para Curitiba falar comigo. Ele morava em Cuiabá, foi para Curitiba. Não foi para falar comigo, foi falar com os irmãos dele, que tinha 3 irmãos lá. Nenhum quis. Daí a pessoa vão lá na minha irmã, que eu morava com ela. Foi lá, daí acabou que nós fomos numa reunião, igual você veio hoje. E eu gostei, me sujaram a mão de graxa, limparam com um produtinho. Eu trabalhava com mecânico, eletricista lá na época. Daí esse negócio vai ser bom. Entrei praticamente pelo produto. Daí nós estávamos depois daquela reunião, jantando lá e tal. Ele falou, cara, você não acredita que esse negócio dá dinheiro? Eu falei, eu não sei, mas eu acho que não dá tanto dinheiro que nem você fala. Ele enfiou a mão no bolso, assim atrás, puxou um papelzinho, me mostrou, era um extrato do banco. O que a Emma depositou ontem para mim, eu olhei ali, era um valor mais alto que eu ganhava como empregado. Uau! Falei, o que eu preciso fazer? Falei, primeiro você vai fazer uma compra, vai ficar sócio, não sei o que, e começou aquela explicação toda. Resumindo, eu tinha um salário, mas eu não sei lá, como se fosse hoje uns 10 mil reais por mês. Então, era um bom ganho, vamos dizer, aqui, média do Brasil, eu estava faceirinho, porque eu olhava para quem ganhava menos. Eu não tinha tempo, gastava tudo que eu ganhava, mas estava ali. Aí quando eu comecei a entender isso, eu vi essa frase aqui, ó, porque sabe quando você chega no final do ano, como agora há pouco passou, final do ano? Nós empregamos, não sei se aqui no Rio de Janeiro se faz assim, nós fazíamos assim, nós pegávamos o calendário do ano que vem, lá por novembro já começa a ir esse calendário, né? Começava a olhar quando que ia ter feriado, se ia ter algum feriado que ia emendar, se no feriado que emendasse ia ser próximo do pagamento, se o pagamento já não estava comprometido, se ia dar para fazer uma viagem ou não. Então a gente sabia que tudo era limitado, né? Daí quando eu vim o negócio emo, que eu vi essa frase, em vez de ficar torcendo para chegar, né? Por que não arrumaram uma vida da qual você não precisa fugir? Eu falei, é verdade. Daí eu comecei a usar produto, né? Comprei, sei lá, como se fosse R$1.000 de produtos hoje, ou mais até. Comprei lá. A digníssima irmã do Ciro não queria nem saber dessas, porque ela também tinha umas restrições com o Ciro, desde criança. Daí não tava, eu entendia que ia ajudar o Ciro. Eu falei, não vou ajudar o Ciro, por pirraça. Comprei aqueles produtos todos, sei lá. 6 meses depois o Ciro voltou. E vários produtos nós tínhamos usado. Creme dental, para ela tinha sido uma benção, porque ela tinha muita sensibilidade, acabou em uma semana. Ia usando alguns produtos, umas coisas. O Ciro chegou e olhou, mas o melhor produto vocês nem abriram. Eu falei, qual que é mesmo? O multiuso. Realmente, 6 meses não tinha nem aberto o multiuso. Mas já estava vendendo creme dental, para quem falasse alguma coisa. E assim comecei. Sem saber nada, sem muito acompanhamento. Só que Deus Ciro falou, se você começar a ir para as orientações toda semana, você vai fazer esse negócio, senão não vai. Aí eu fui para a orientação, o Fábio começou a falar de umas ferramentas. Falou, nós temos umas ferramentas que são os líderes, que são os livros, são os autos, são as ferramentas.
me veio uma lembrança lá do interior, quando eu tinha 6, 7 anos. Qual as ferramentas que eu tinha que usar lá para ter resultado? Pensei, se eu tivesse, mesmo que eu estivesse lá na roça, com as melhores ferramentas, se eu não fosse trabalhar, o que ia adiantar? Então, foi um conjunto de coisas. Depois eu fui para o restaurante, aquelas coisas, tudo bonito, eu tive que aprender a mexer com aquilo para ter um resultado, para ganhar meu salário. Ferramentas diferentes, negócio diferente. Fui para o Electrolux, mesma coisa. Ferramentas diferentes, salário diferente, resultado diferente. Fui trabalhar na elétrica, na mecânica, instrumentação, eletrônica. Tudo eu tive que aprender. E era coisa que às vezes levava meses para você aprender a fazer. E daí colocava em prática e tinha resultado. Uau! Se estão dizendo que tem ferramenta, se estão dizendo que a empresa está em 110 países, se estão dizendo que ela é líder mundial, se estão dizendo que o produto não tem comparação, se o produto tem 90 de garantia, e eu quero o resultado, qual a ferramenta então? Por isso que às vezes quem está aqui pela primeira vez ou iniciando o negócio, estranha que vem alguém aqui e fala do seminário, depois vem outro e fala de novo, depois vem outro e fala da convenção, depois vem outro e fala dos áudios, depois vem outro e fala do livro. Não é nada diferente aí fora. Como que você aprende a dirigir? Praticando. Tem que fazer teoria, tem que fazer... Como que você vai ser um bom médico? Como que você vai ser um bom futebolista, tenista, sei lá? 10.000 horas um atleta treinando, ele chega a ser campeão olímpico. Quantas horas você treina para ser diamante? Quais as ferramentas você está aproveitando para ser diamante? Qual a consistência que você está usando dessas ferramentas para ser diamante? Daí eu comecei. Então, uma das ferramentas é convenção. Olha só como é que começa bem as coisas. Fui para Curitiba na convenção. Logo que eu me associei a uma convenção, fui lá, consegui levar 3 pessoas junto comigo. Chegamos lá, meia hora depois, um deles, por causa da religião, falou, esse ambiente não é para mim. Não gostei das luzes, não gostei das músicas, não gostei de nada, vamos embora. E eu, como um bom patrocinador, fui levar ele embora. E aproveitei e levei os outros 2 juntos. E era no início da convenção, mas daí nós não voltamos mais. Nós 3 não voltamos mais. No outro dia também, muito menos. Então, quer dizer, compramos convite. Foi 4 convites, o meu e mais 3. E não voltamos mais na convenção. 6 meses depois, tinha convenção em São Paulo. Daí, vamos para São Paulo. O Ciso falou, tem que ir para São Paulo. Tem que ir pra... Não consegui. Trouxe um sobrinho meio na mar. Falei, vamos junto. Paguei as despesas dele vindo. Cheguei ali, sentei bem lá no fundo da convenção, que olhando aquelas coisas. O Cido passou por mim, meu patrocinador Cido. Ele era platino, acho que na época. Passou por mim e falou, quem senta aqui atrás, ó, não vai a lugar nenhum. Tem que sentar lá na frente se quiser resultado. E eu, por ser teimoso, falei, pois eu vou ficar aqui. E se tiver um nível maior que seja desse negócio, eu vou chegar. Mas eu estou ouvindo bem, estou vendo bem, por que não? Será que só os da frente? Não, eu vou provar que aqui atrás também funciona. E aí o Cido foi crescendo. Cheguei a platina, cheguei a safira, e daí a coisa deu uma estagnada. Eu era empregado e já era safira. Ia mostrar plano. Toda noite, todo final de semana, aquilo que eu falei antes, mudei meus hábitos. Mudei o que eu fazia antes, eu já não fazia mais, já mudei e comecei a trabalhar para ter resultado no negócio. Cheguei a Safira, o meu irmão Jorge Simone, que eu quando eu estava na convenção em São Paulo, quando acabou a convenção, eu tinha feito um resumo do que eu tinha visto ali, tinha anotado uma agenda. Peguei o telefone, liguei para o Jorge e falei, cara, nós temos uma oportunidade de ouro na mão, nós só não sabemos mexer com esse negócio, mas se nós aprendermos a mexer com isso, nós vamos ser livres. Eu tinha pensado em abrir negócio junto e não sei o que, eu já tinha me metido com uma loja de calçado e roupa, não é? Tinha perdido mais de 60 mil com aquilo. Não é para mim, senhor. Daí, quando eu vi a EMA, eu falei, não tem investimento. Está tudo pronto. Só preciso eu saber o que fazer. Liguei para ele. Eu já tinha associado ele também há uns 6, 7 meses para trás. Na verdade, eu me associei num dia, no outro noite eu fui na casa do meu irmão mais novo que estava morando em Curitiba, não quis nem saber. Nem ele, nem muito menos minha cunhada. Como eles vinham pedindo dinheiro emprestado para mim, falei, vai que esse negócio dá certo, eu me livro deles. Peguei, tinha o documento dele, fiz o cadastro lá na hora, tá? Comprei acho que na época tinha um kit de R$66.
deixei eles na casa deles e fui embora. E assim eu fiz com 4 irmãos e 4 sobrinhos. Não queriam, mas eu quero. E fui associando um abaixo do outro, ligava um do outro. Fui fazendo, eu não sabia como fazer aquele negócio da rede, mas fui fazendo. Associei pelo menos umas 8 pessoas sem elas querer no meu grupo, da minha família. E eu também não tinha certeza se ia dar certo, mas eu tinha uma intenção, vai que dá certo. Né? Porque eu pensava assim, cara, trocar de mercado, ter economia, indicar outras pessoas, eu já faço isso. Então essa para mim ficou muito claro. Por isso que eu falo que o negócio é simples e é normal. E é natural ter resultado. Só não é porque nós criamos uma barreira mental. Aqui vocês estão aguentando ir lá no sul. Brincadeira. Então assim, se você vai usar um produto contínuo, diário, toda a nação usa. Onde é que está o desafio? Mental. Aí, quais as ferramentas que tinha para mexer com essa mental? Justamente o que faltava, a empresa tinha do melhor, que falasse o sistema educativo da EMA é o melhor sistema educativo do planeta para transformar qualquer pessoa em empresário de sucesso. Mas então, agora é comigo. Fui para a convenção, anotei, liguei para o Jorge e falei, gostei. Vamos para a convenção em Curitiba. E viemos. Já trouxe uns 4, 5 para Curitiba, já dormiram lá em casa, fiquei naquela cama e fomos para Curitiba. Na próxima era em Santos. Lá em Santos, muda a foto ali. Lá em Santos, nós já estávamos com esses irmãos que vieram para aparecer aí, filho. Ó, tudo irmãos. 6 homens e já estava minha irmã mais velha, que era mãe de um sobrinho que eu tinha trazido na outra convenção, que tinha associado na MAR. Todos eles praticamente associados na MAR. O último, que é o mais velho ali, que falava, não quero, não quero. Depois que eu já era latina, que nós já tínhamos ido para Bahamas, eu e os 2 mais novos ali, daí ele falou, agora não quero fazer. Na verdade não foi ele, foi o filho dele, fez 18 anos, foi lá, nós se encontramos lá no pai, né? Tinha acabado de voltar de Bahamas, já era platina, já meus 2 irmãos que eu associei na MAR já tinham ido junto. Daí nós voltamos de Bahamas, todo feliz, falava até diferente, né? Falava meio espanhol, né? Aí, muchachos. Como estão? ¿Todo bien? Mentindo, né? A gente fica uns 15 dias falando diferente. Depois volta. Daí esse meu sobrinho tinha acabado fazendo 18 anos, já tinha experimentado o tal do estágio, já tinha experimentado o tal do emprego, já tinha percebido que o estágio nada mais é do que uma injeção para você ser um bom empregado pro resto da vida. Criaram um estágio para isso. Para você se tornar um bom empregado futuramente. E daí ele falou, cara, esses rapazes vão estar diferente lá. O que tem de bom? No dia me chamou e falou, quero saber desse negócio. Mostrei para ele o plano do jeito que eu sabia, porque eu não sabia mostrar, mas eu falava que o negócio era bom. Ele se associou, daí o pai e a mãe dele foram obrigados a se associar com ele. Por quê? Eu falei, a única coisa que precisa fazer é teu pai e tua mãe usar esse produto. Se fizer isso, a mãe dele, 20 anos trabalhando de diarista, 2 anos depois, estava com nós no Caribe, num navio. Diarista, 20 anos. Daí ele era pedreiro, também estava lá. O filho deles, que era estagiário, também estava lá. Então, quer dizer, a família toda foi indo devagar. Esse que está bem no canto aqui é o Jorge, que eu falei que é diamante, que mora em Vila Velha hoje, ele é a Simone. Esse outro do lado dele, é Silvestre, estava de aniversário ontem. Esse acho que chegou no nível de platina, depois ele sofreu um acidente meio grave. E ficou um tempo meio parado, e daí o grupo dele estava menor, mas tem tem esmeraldas no grupo dele, não tem muita lateralidade. O outro também está na mesma linha, mora no Mato Grosso, também tem um grupo de esmeralda, e ganha os trocos. Eu acho assim que nenhum deles ganha menos de 5 mil, pelo menos, do negócio. Então, quer dizer, quem vocês conhecem que trabalha de empregado o mês inteiro e ganha 5 mil? Quantas pessoas? A média não, mais ou menos 75% dos brasileiros trabalham por menos de R$ 1.500 mensais e trabalhado. Daí você cria um ativo e deixa ali. Os outros 2 são platinos fundadores e vão fazendo bem, devagar. Alguns fazem um pouco tradicional, voltam a fazer. Você pode começar todo dia, volta, mas praticamente todos já viajaram para fora do Brasil, sem gastar nenhum real. Falando em viagem, daí, quando eu cheguei nessa convenção, um rapaz, não lembro, acho que era Mário Rodrigues.
Ele contou uma história tão legal que eu falei, eu vou começar a ver. Deu Cido, mostra outra foto. O Cido me mostrou essa foto. Falei, Paulo, se você fizer um belo trabalho, você pode estar aí. Ó. Se você continuar fazendo um pouco mais, você vai estar aí. Daí eu trabalhei e ajudei meus irmãos, meus dois irmãos, que eram os mais quebrados. Ajudando assim, mostrar plano, viajava 600 quilômetros, pegava ajudar eles, ia e voltava e tal. E foi mostrar. Aí eu estava lá no outro ano. Bahamas. Mostrando as fotos, meio rapidão. Aí já estava, ó. Aquela minha cunhada que está de branco ali, logo que nós estávamos em Bahamas, logo que ela se associou, ela pegou e jogou o alvejante fora. Ela misturou com uma tal de que boa, eu acho, que tem por aí, e ficou tudo esquisita a camiseta branca. Ficou feia mesmo. Eu não sabia o que falar, falei, será que o produto é tão ruim? Será que eu me meti, não? Liguei para a Karen, a Karen falou, não, ela deve ter misturado, mas ela falou que não. Quem queria? Beleza. Falei, cadê o frasco que eu vou devolver? Não, eu joguei no lixo com tudo. Resumindo, o produto não mudou. O produto é o mesmo. E hoje é uma das que mais vende, mora em Cascavel, é o que mais vende produto no nosso grupo. Por isso que eu bato tanto nessa tecla das ferramentas, da educação. Porque se você tem uma oportunidade e você não entendeu, ou você não quer, ou você quer uma desculpa, você pensou que você tem uma desculpa ou tem uma razão. Agora ela tem uma razão, tem 2 filhos pequenos, agora ela quer fazer o negócio dar certo. Mas estava lá em Bahamas, mesmo jogando o bruto fora, chegaram a vender tipo assim, 10, 15 mil pontos no mês esse casal. E daí eu vou dizer, por que você não vende 300 pontos? Porque não tem, porque eles queriam ir para Bahamas. Pode passar. Bahamas, pode passar. Volta ali, só para vocês falar por que eu falei desse planejamento. Essa foto aqui tem aquele tobogã ali, e eu tenho um vídeo descendo dele. E esse vídeo não seria possível se não fosse um planejamento. Porque lá em cima a gente não consegue enxergar quem está lá, quem vai descer. Eu falei para o meu irmão, quando eu estiver pronto para descer, eu vou dar um sinal através do nosso subiu. Porque nós se comunicávamos no interior através do subiu, né? Quando estava longe. Ela subiu e eu não entendia que era hora de começar a filmar. Eu consegui, coisa que ninguém conseguia filmar. Eu consegui filmar por causa de um planejamento. Pode ir. Aí era um campeonato que tinha lá, um torneio de futebol de areia, que também teve. Bem nessa época que eu ia para lá, tinha dado aquele acidente com o avião da Chapecoense, e aí não sei porquê, que toda hora na televisão, minhas filhas morriam de medo que eu embarcasse no avião. Não queria nem saber, e choravam para mim não ir. E eu falei assim, sabe o que? Eu vou trazer medalha para vocês de lá. Eu sabia que elas gostavam muito de medalha. Não sei de onde elas tinham aquela ideia de medalha, elas gostavam. Se acalmaram, eu fui. Chegando lá, pensei que todo mundo que ia jogar ia ganhar medalha. Na verdade, era só os campeões que iam ganhar medalha. Lá vai nós fazer um planejamento de novo para ganhar medalha. Estava eu e meus 2 irmãos, que jogavam muito bem, por sinal. E o Cido, que não deixava ninguém passar pelo azar. Mas o que nós fazíamos? Pegava a bola logo no início do jogo, jogava aquele meu irmão mais moreno ali, ele batia muito bem, com qualquer pé, da esquerda, da direita, era certo que ele ia fazer gol rápido. Nós fazíamos 2 gols logo no início. Dava um jeito de fazer 2 gols logo no início. Daí quem fazia? Ninguém conseguia fazer 2 gols e nós de volta. Ganhamos o campeonato. Por causa de planejamento, por causa de visão, como ganhar um jogo, como mostrar plano, como mostrar produto, para quem vou mostrar, quanto tempo, com quem, qual vai ser a jogada melhor do negócio. Trazer pessoas para o evento ou deixar elas em casa assistindo televisão. Mostrar um livro ou deixar elas assistindo novela. Planejamento com você e com o seu grupo. Pode passar. Aí com o Tim Follinha, né? Pode passar. Aí me falaram que eu podia estar em Las Vegas. Essa foto eu estava deitado na cama do hotel, vi o celular, tirei assim. Las Vegas de noite. Pode passar. Las Vegas, já com mais pessoas do interior lá, estão até hoje ganhando. Vai, pode ir. Las Vegas. Peraí, era para ter menos fotos. Vai passando. Só falta eu ter passado a apresentação errada mesmo. Essa foto é uma foto bastante marcante, porque essa foto, esse desenho quem fez foi minha filha, quando tinha 8 anos. Essa que vocês veem, às vezes por aí nas viagens comigo, ela tinha 8 anos e eu estava começando esse negócio. Vai fazer 16 agora no começo do mês. Não vê a hora de fazer 16, né? Fazer negócio.
Ela tinha 8 anos e ela falou, pai, você não vai ficar brincando comigo? Era um sábado à tarde, às vezes eu saía brincar com a bicicleta e tal. Daí eu falei, ó, filha, eu vou mostrar uns produtos, um negócio aí. Quando eu voltar, eu quero que você desenhe ou escreva. O que você quer que eu consiga para você por essa empresa? Eu era 9%, 12%, não sabia se o negócio ia muito além ou não tinha essa certeza. Mas eu tinha aquela determinação e, como eu falei, eu tinha fé de que ia dar certo. Eu tinha uma crença que ia dar certo. E ela, quando eu voltei, ela tinha desenhado isso aqui, grudou bem na parede onde dizia do carro. Eu falei para ela escrever aquilo ali, persista no seu sonho. Aí muda a foto. É mais uma. Essa foto aqui, volta, Quando ela tinha 11 anos, nós estávamos embarcando lá em Miami, embarcando nesse navio. Olha as fotos que ela tirou lá. Ela estava tirando essas fotos em Miami, em cima do navio de noite. Ó, nós parados em Bahamas, tomando um café da manhã. Aí, voltando de lá, falei, e agora, qual é o teu próximo sonho? Ela falou, ir para Disney. Eu já sabia que a viagem era Disney. E aí, Disney no outro ano. Estava lá. Acho que nem tem foto aí. Eu sei uma foto atrás do hotel lá, da Disney, que eu achei muito legal. Veja que atrás do hotel já é bonito. Imagina na frente. Pode ir. É lá dentro do hotel, na Disney, já com a galera, os nossos uplines. Aqui eu ia colocar um vídeo para vocês, mas o vídeo não veio. Até aí, deixei um pouco nesse vídeo. Quando eu era Safira, que eu decidi largar meu emprego para fazer só Amway, muita gente me criticava, me chamava de louco e não sei o quê. E eu olhava e via esses áudios, né, via as convenções, e as pessoas falando assim, Paulo, esse negócio vai ser milionário, esse negócio vai ser livre, esse negócio vai te deixar tranquilo, e vai ficar para tuas filhas, vai para teus netos. E eu olhava para os colegas de trabalho, 25 anos, 30 anos, um torto, outro sem cabelo, outro com as mãos tudo queimadas, porque quando você leva, quem já viu um choque elétrico, quem já viu um arco na frente de uma pessoa acidentada com arco, mesmo que não leve choque, mas que o fogo pegue, você praticamente, eu vi isso, vi gente no chão, tudo queimada por causa de... Então a minha profissão, queira ou não, ela era perigosa. Trabalhava numa empresa química que em qualquer segundo podia desaparecer do mapa, com elétrica, com química, com altura. E as pessoas mesmo assim achavam que era um emprego maravilhoso, porque eu ganhava, vamos dizer, mais ou menos bem. Porém, mas eu vou a Esmeralda eu vou a Diamante. Falei, daí tá, fui trabalhar, comecei a trabalhar para a Esmeralda, grupo, pá, chegamos, saí do emprego, arrumei um grupo lá no Rio Grande, comecei a trabalhar. Quando chegou a prata, 2 dias depois o rapaz faleceu. É um negócio cardíaco nele lá e foi. E o grupo era um grupo novo, e eu tinha gravado vídeo que eu ia a Esmeralda naquele ano. Tinha vídeo, tinha feito um propósito legal. Eu vou e pronto, acabou. Metidão assim, sabe? O cara morreu, o grupo... Eu fui lá na profundidade, achei outro casal, e fomos trabalhando, e a viúva não quis mais nem saber do negócio, e não teve jeito. Fomos trabalhando, faltava 2 meses para a qualificação de Esmeralda desse casal que estava indo bem, que chegou a prata, ouro, era ouro já, por causa de um cartão de crédito. Não por causa do cartão de crédito, por causa da inteligência emocional, né? Porque o cartão de crédito não fala, não reage, ele só faz o que você vai. A inteligência emocional do homem, que foi policial durante 25 anos, vivia estressado, ele se estressou com o cartão de crédito, quebrou o cartão e falou, não faço mais. E para mim era importante aquela linha, era a minha terceira linha que ia chegar a Esmeralda. Parou ali. Tinha mais 2 meses, consegui trabalhar. Chegou no último dia daquele mês, né? Faltava 2 meses. O penúltimo dia faltava 7.500 pontos para mim. Ou seja, para fazer 10 mil, faltava 7.500. Liguei para minha gerente e falei, precisamos fazer alguma coisa, eu vou a Esmeralda. Falou, podemos fazer uma promoção. Uma promoçãozinha rápida lá, dava um brinde para quem comprasse a iCook, que era aquelas panelas. Naquele dia eu já vendi acho que 5 jogos por telefone. E daí, para piorar a minha situação, bem nesses dias, eu tinha uma cirurgia marcada pelo SUS, né? Bem naquele dia sai a cirurgia. Eu não podia perder, porque eu tinha que fazer a cirurgia. Nesse período eu já morava sozinho, já não morava mais com a mãe da minha filha. Eu morava sozinho, fiz a cirurgia, fui fazer a cirurgia. 2 dias para acabar o mês, faltando 7.500 pontos, eu deitado na cama.
Chamei meu irmão, que morava meio perto ali. Ele veio lá e falou, vamos nós comer aí, né? Ele fez, e eu olhava aquela pontuação. Daí pensei, eu vou vender panela. Porque eu tinha feito muitas demonstrações daquelas panelas no decorrer desses últimos tempos. E eu tinha o objetivo de chegar na Esmeralda. Num só dia eu vendi 21 jogos. Amanheceu o último dia. Faltava 7.500 pontos de manhã cedo, era 7 horas da manhã. E eu peguei o telefone e comecei a ligar. Mandar mensagem e ligar. Quando era 15 para meia-noite, eu bati 10 mil pontos naquela linha. Por causa da decisão. Quando você se compromete com você, com o seu grupo, quando você toma decisão, quando você tem atitude, quando você tem postura, você não olha. Eu estou lendo um livro muito bom que é O Obstáculo é o Caminho. E eu fico lembrando da minha história de toda a vida, sempre, mas tem um obstáculo bem na hora que você vai, opa, agora a coisa alinhou. Aparece um obstáculo e muitas pessoas não estão junto comigo no grupo por causa de pequenos obstáculos, por causa de um cartão, por causa de um produto que vendeu e não recebeu, por causa de uma compra que atrasou, e poderia ser diamante, porque potencial tem, porque o produto existe, porque a empresa existe, porque o sistema educativo existe. Mas tem que saber se a pessoa vai ser ensinável, se ela vai ser ensinável na questão assim, se alguém está aqui na frente com o resultado, falando que você deve estar aqui dia 25, a decisão é sua. A postura é sua a partir daí. A minha parte eu fiz, a parte dele fez, a correria que dá para organizar um evento, o risco que dá de você ter vários desafios enquanto está organizando até acabar o evento, é todo dos líderes. Mas a gente faz porque a gente sabe que foi assim que iniciou há 63 anos. Daí, resolvi a diamante e uma linha afundou de novo. A mesma do Rio Grande. Deu uma caída assim, mas não foi grandes coisas, caiu um pouco, eu falei, vou lá na profundidade de novo. Comecei a trabalhar com outra família. Aí resolvi a diamante e vem a tal da pandemia. E eu estava apenas com 2 linhas qualificadas, precisava 6. Mas aí eu também já tinha falado que eu ia a diamante. E quando veio essa questão da pandemia, que deu aquela parada geral, eu estava em Apucarana, numa cidade onde eu trabalho, falei, agora eu vou fazer. E o pessoal do meu grupo veio, vamos fazer o quê, Paulo? Eu falei, calma, eu vou embora para Curitiba. E depois nós vemos, 15 dias mais ou menos se passaram, e eu, que não era nunca mais tinha assistido televisão na minha vida, assistia assim na casa dos outros, ia na casa das minhas filhas, assistia, via aquelas notícias. Uma coisa boa que eu vi, que tinha fila no mercado, fila em panificadora, fila em distribuidora, fila em farmácia. O que esse pessoal está comprando? O que esse pessoal está comprando? É a mesma coisa, por exemplo, que nós temos em casa. Falei, qual é o medo deles? De perder a vida. O que nós temos para ajudar? Vitaminas. Como eu vou fazer para essas vitaminas então agora chegar na casa das pessoas? Tem que falar. E eu que não tinha intimidade nenhuma com internet, nem com live, nem com Zoom, nem com Instagram, com nada, fui me adaptando de novo com novas ferramentas. Comecei a fazer live. Olhei a previsão do tempo, um dia já está 2 graus negativo em Curitiba, mais ou menos no final de semana todo, frio e chovendo. Liguei para o Jorge e falei, vamos fazer um workshop domingo. Vamos fazer. Que hora começou? Vamos começar às 2 horas da tarde. Começamos 2 horas da tarde, acabamos 9 horas da noite. 7 horas mais ou menos de evento. Mantemos 200 a 300 conexões o tempo todo. Aquilo deu um boom na pontuação, meus amigos. E aquilo eu falei, agora vamos a diamante. E aí comecei a trabalhar. Liguei para 4 líderes, falei, quer ir a platina esse ano? Quer ir a platina esse ano? Quer ir a platina esse ano? Quero ir, mas como, Paulo? Está tudo parado, não sei o quê. Falei, as pessoas estão tomando banho, as pessoas estão lavando roupa, as pessoas estão limpando casa. E nós precisamos só colocar isso tudo na casa deles. Não é assim? Salão de cabeleireiro fechado, vocês não lavavam o cabelo em casa? Nós temos o melhor shampoo, a melhor máscara. E tá, e foi assim. E aí, vamos passar. Vamos ver se tem lá as fotos de viagem. E aí, fomos reconhecidos lá. Daí estavam já as 2 filhas em X-Card, reconhecido como diamante lá. Pode passar. Aí, ó. Quando eu peguei o celular para fazer essa selfie, que eu vi essa galera, que não era todos, tem mais gente desse grupo aí. Esse pessoal aí, há 8 anos atrás, ninguém conhecia a Emoy. Esse pessoal aí, ninguém estaria lá em X-Card, que é um dos melhores viagens que nós já fizemos, se não fosse uma decisão, se não fosse uma determinação.
Daí você olha suas filhas, sobrinhas,